Seja bem-vindo ao Leitura em 10 Minutos. Meu nome é Kátia Cardoso, sua narradora de livros. Vamos juntos imaginar o mundo de George Orwell em 1984. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, avaliar e compartilhar. 1984. Autor George Orwell. Parte 3, Capítulo 4. Winston sentia-se muito melhor. Engordava e se fortalecia a cada dia, se é que naquele lugar podia-se falar em dias. A luz branca e o zumbido eram sempre os mesmos, mas a cela era um pouco mais confortável que as outras em que já estivera. Dispunha de um travesseiro e de um colchão para a cama de tábuas, e de uma banqueta para sentar-se. Tinham-lhe dado um banho e permitiam com razoável frequência que se lavasse numa bacia. Forneciam-lhe até água quente. Haviam providenciado roupas de baixo novas e um macacão limpo. Tinham passado uma pomada para aliviar a dor da sua úlcera varicosa. Haviam arrancado os dentes que lhe restavam e providenciado uma dentadura. Agora ele teria conseguido acompanhar a passagem do tempo, se sentisse algum interesse em fazê-lo, pois começara a ser alimentado a intervalos aparentemente regulares. Pelos seus cálculos, recebia 3 refeições a cada 24 horas. Às vezes se indagava, sem disposição para buscar a resposta, se as recebia à noite ou durante o dia. A comida era surpreendentemente boa e incluía carne a cada 3 refeições. Uma vez, viera até acompanhada de um maço de cigarros. Winston não tinha fósforos, porém o guarda, taciturno que levava a comida, acendia os cigarros para ele. Sentiu náusea nas primeiras tragadas, mas insistiu, e fumando meio cigarro depois de cada refeição, fez o maço durar bastante. Haviam-lhe fornecido uma lousa branca com um toco de lápis preso num canto por um barbante. No início, não fez uso dela. Mesmo quando estava acordado, o torpor o dominava. Entre uma e outra refeição, muitas vezes permanecia deitado, quase sem se mexer, às vezes dormindo, às vezes acordado, entregue a devaneios confusos, durante os quais tinha dificuldade para abrir os olhos. Fazia tempo que se acostumara a dormir com aquela luz forte no rosto, exceto pela maior coerência dos sonhos. Naquele período, Winston tinha muitos sonhos. Sempre sonhos felizes. Via-se na Terra Dourada, ou sentado entre ruínas enormes, gloriosas, banhadas pelo sol, com sua mãe, com Julia, com O'Brien. Não fazia nada, apenas ficava ao sol, conversando sobre coisas pacatas. Seus pensamentos, quando acordado, eram basicamente sobre esses sonhos. Parecia ter perdido a capacidade do estímulo intelectual. Agora que o agente da dor fora removido, não estava entediado. Não sentia o menor desejo de conversar ou distrair-se. O simples fato de estar sozinho, não ser torturado nem interrogado, ter o suficiente para comer e permanecer com o corpo limpo, era plenamente satisfatório. Aos poucos, começou a passar menos tempo dormindo, mas ainda não tinha vontade de sair da cama. Só queria ficar quieto e sentir o vigor se acumulando no corpo. Apalpava-se aqui e ali, tentando convencer-se de que não era ilusão que seus músculos ficavam mais redondos e sua pele menos flácida. Por fim, não restava dúvida. Era evidente que ele ganhava peso. Suas coxas estavam definitivamente mais grossas que os joelhos. Depois, ainda que com alguma relutância no início, Winston começou a praticar exercícios regulares. Em pouco tempo, já conseguia andar 3 quilômetros, medidos a passo no interior da cela, e seus ombros encurvados começaram a endireitar-se. Tentou exercícios mais elaborados e ficou atônito e envergonhado ao se dar conta das coisas que não conseguia fazer. Não conseguia andar mais depressa. Não conseguia segurar a banqueta com o braço estendido. Não conseguia manter-se em pé numa perna só sem cair. Agachou-se e percebeu que erguer o corpo a partir daquela posição
lhe causava dores terríveis nas coxas e nas panturrilhas. Estendeu-se de bruços e tentou elevar o tronco com os braços. Em vão. Não conseguia erguer-se nem 1 centímetro do chão. Contudo, alguns dias mais tarde, algumas refeições mais tarde, até mesmo essa façanha ele conseguiu realizar. Passado algum tempo, já era capaz de repetir o exercício 6 vezes seguidas. Começou a orgulhar-se de seu corpo e a nutrir a crença de que seu rosto também estava voltando ao normal. Só quando acontecia de levar a mão ao crânio calvo, Winston se lembrava do rosto arruinado e coberto de cicatrizes que vira no espelho. Sua mente ficou mais ativa. Sentava-se na cama de tábuas, com as costas apoiadas na parede e a lousa sobre os joelhos, e se dedicava deliberadamente à tarefa de reeducar-se. Capitulara. Era indiscutível. A bem da verdade, agora percebia. Estava pronto para a rendição muito antes de decidir-se. Desde que chegara ao Ministério do Amor, e mesmo naqueles minutos em que ele e Júlia, paralisados, sem ação no meio do quarto, ouviam a voz truculenta vinda da teletela lhes dizendo o que fazer, Winston compreendera sua futilidade, sua leviandade ao afrontar o poder do partido. Sabia agora que fazia 7 anos que a polícia das ideias o observava como se ele fosse um besouro, debaixo de uma lupa. Não havia ato físico nem palavra pronunciada em voz alta que eles não tivessem notado, nenhuma sequência de ideias que não tivessem sido capazes de inferir. Até o grão de poeira esbranquiçada que Winston deixava sobre a capa do diário, eles recolocavam cuidadosamente no lugar. Haviam-lhe mostrado gravações e fotos. Em algumas fotos, ele estava com Júlia. Sim, até... Não podia mais lutar contra o partido. Além do mais, o partido tinha razão. Devia ter. Como o cérebro imortal coletivo podia estar errado? Por meio de que critérios externos seus julgamentos poderiam ser verificados? A sanidade mental era estatística. Tratava-se simplesmente de aprender a pensar como eles pensavam. Apenas... O lápis parecia grosso e desajeitado entre seus dedos. Pôs-se a anotar os pensamentos que lhe vinham à cabeça. Primeiro, com uma letra grande e rudimentar, escreveu em maiúsculas: Liberdade é escravidão. Depois, quase sem interrupção, escreveu embaixo: 2 e 2 são 5. Mas, nesse momento, sentiu uma espécie de embargo. Sua mente, como tentando se esquivar de alguma coisa, parecia incapaz de concentrar-se. Ele sabia que sabia o que vinha em seguida, porém as palavras lhe fugiam. Quando afinal se lembrou do que devia ser, foi graças a uma reflexão consciente. A frase não surgiu por conta própria. Escreveu: Deus é poder. Aceitava tudo. O passado era modificável. O passado nunca fora modificado. A Oceania estava em guerra com a Lestásia. A Oceania sempre estivera em guerra com a Lestásia. Jones, Aronson e Rutherford eram culpados pelos crimes de que haviam sido acusados. Ele nunca tinha visto a foto que provava a inocência daqueles homens. A foto não existia. Ele a inventara. Lembrava-se de recordar coisas que contradiziam isso, porém eram memórias falsas, produtos do seu auto-engano. Como era fácil! Como era fácil! Bastava render-se, que tudo mais vinha em seguida. Era como nadar contra uma correnteza que empurrasse a pessoa para trás, por mais força que a pessoa fizesse, e depois, de repente, decidir virar para o outro lado e deixar-se levar pela correnteza em vez de opor-se a ela. Nada se alterara, exceto sua própria atitude. Fosse como fosse, o que estava predestinado sempre acontecia. O Winston não sabia direito por que se rebelara. Tudo era fácil, exceto... Qualquer coisa podia ser verdade. As assim chamadas leis da natureza eram uma bobagem. A lei da gravidade era uma bobagem. Se eu quisesse, dissera O'Brien, poderia flutuar para longe desse piso como uma bolha de sabão.
Winston ficou pensando. Se ele pensar que está flutuando e subindo, e se eu, ao mesmo tempo, pensar que o vejo flutuando e subindo, então a coisa acontece. Num golpe, como uma madeira de navio naufragado aflorando a superfície da água, o pensamento rompeu em sua mente. Não acontece de fato. Imaginamos que acontece. É alucinação. Freou de imediato o pensamento. A falácia era óbvia. Partia do pressuposto de que, em algum lugar, fora da própria pessoa, havia um mundo real, onde coisas reais aconteciam. Mas como seria possível existir um mundo assim? Que conhecimento temos de seja lá o que for, senão o que obtivermos por meio de nossa própria mente? Tudo acontece na mente. O que quer que aconteça em todas as mentes, acontece de fato. Não teve dificuldade em se livrar daquela falácia, e não corria o menor risco de sucumbir a ela. Compreendeu, porém, que ela nem sequer devia ter-lhe ocorrido. A mente precisava desenvolver um ponto cego sempre que um pensamento perigoso viesse à tona. O processo devia ser automático, instintivo. Breca crime, em sua denominação em nova fala. Passou a exercitar-se em breca crime. Apresentava a si mesmo algumas proposições. O partido diz que a Terra é plana. O partido diz que o gelo é mais pesado que a água. E treinava para não ver ou não entender os argumentos que as contradiziam. Não era fácil. Exigia enorme capacidade de raciocínio e improvisação. Os problemas aritméticos suscitados por uma afirmação como 2 e 2 são 5, por exemplo, estavam fora de seu alcance intelectual. Era preciso também praticar uma espécie de atletismo mental. No momento, recorrer ao raciocínio lógico mais sofisticado e, no momento seguinte, ignorar os equívocos lógicos mais grosseiros. A burrice era tão necessária quanto a inteligência, e igualmente difícil de ser adquirida. Enquanto isso, com uma parte da mente, Winston se perguntava quanto tempo faltaria para sua execução. Só depende de você, dissera O'Brien. Mas ele sabia que não havia um ato consciente que lhe possibilitasse apressar as coisas. Podia ser dali a 10 minutos ou dali a 10 anos. Podiam mantê-lo em confinamento solitário por anos a fio. Podiam mandá-lo para um campo de trabalhos forçados. Podiam libertá-lo por algum tempo, como às vezes faziam. Era perfeitamente possível que, antes de executá-lo, todo o drama da prisão e do interrogatório voltasse a ser encenado. A única certeza era que a morte nunca vinha no momento esperado. Rezava a tradição tácita. De algum jeito, a pessoa sabia, embora ninguém nunca tivesse lhe contado, que o tiro fosse dado pelas costas, sempre na nuca, sem aviso prévio, quando o preso passava por um corredor ligando uma cela à outra. Mas um dia... Não era a expressão adequada. Podia muito bem ter sido no meio da noite. Winston caiu num devaneio estranho e jubiloso. Avançava pelo corredor à espera do tiro. Sabia que o gatilho seria apertado a qualquer momento. Tudo estava resolvido, equacionado, apaziguado. Já não havia dúvidas, argumentações, dores, medo. Seu corpo era saudável e forte. Caminhava sem dificuldade, com uma alegria de movimento e com a sensação de estar andando à luz do sol. Já não estava nos corredores estreitos e brancos do Ministério do Amor, mas na vasta ladeira banhada pelo sol de 1 quilômetro de largura, que no delírio induzido pelas drogas tivera a impressão de descer. Estava na terra dourada, percorrendo a trilha que atravessava o velho pasto comido pelos coelhos. Sentia a relva baixa e vigorosa sob os pés e os suaves raios do sol no rosto. Na orla do campo, a brisa balançava muito suavemente os ramos dos olmos, e em algum ponto mais adiante havia um riacho onde os robalinhos nadavam nas poças verdes sob os chorões. De repente, saltou da cama com um choque de horror. O suor lhe escorria pelas costas. Ouvira a própria voz gritando: Júlia, 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 meu amor, Júlia! Por um instante,
fora dominado pela irresistível alucinação da presença dela ali. Tivera a sensação de que ela não apenas estava com ele, como dentro dele. Era como se Júlia estivesse misturada à textura de sua pele. Naquele instante, seu amor por ela fora infinitamente maior do que quando estavam juntos e livres. Ao mesmo tempo, entendeu que ela continuava viva e precisava de sua ajuda. Deitou-se de costas na cama e tentou se recompor. O que fizera? Quantos anos acrescentara à sua servidão com aquele momento de fraqueza? Mais alguns instantes e ouviria o tropel das botinas do lado de fora da cela. Eles nunca deixariam sem castigo uma explosão daquelas. Agora saberiam, se já não soubessem, que ele estava rompendo o acordo feito com eles. Obedecia ao partido, mas continuava odiando o partido. No passado, ocultara uma mente herege sob a aparência da conformidade. Agora, descera mais um degrau. Capitulara na mente, porém o fizera na esperança de manter o fundo do seu coração inviolável. Sabia que estava agindo errado, mas preferia estar agindo errado. Eles perceberiam isso. O'Brien perceberia. Com aquele grito tolo, Winston se entregara de vez. Teria de começar tudo de novo. Talvez levasse anos. Passou a mão pelo rosto, tentando se familiarizar com os novos traços. Havia vincos profundos nas bochechas. As maçãs do rosto estavam protuberantes, o nariz achatado. Além do mais, depois que se vira pela última vez no espelho, recebera um jogo completo de dentes novos. Não seria fácil conservar a inescrutabilidade sem saber como era seu rosto. De toda maneira, não bastava manter as feições sob controle. Pela primeira vez, Winston se dava conta de que, para guardar um segredo, teria de guardá-lo também de si mesmo. Era preciso ficar o tempo todo consciente da presença do segredo. Mas, enquanto fosse possível, não podia permitir que ele se somasse à consciência sob nenhuma forma a que alguém pudesse dar um nome. De agora em diante, não bastava pensar direito. Tinha de sentir direito, sonhar direito. E tinha de manter o ódio permanentemente trancado dentro de si, como um nódulo que fosse parte dele mesmo, e ao mesmo tempo não tivesse relação com o resto do seu ser. Uma espécie de cisto. Um dia, tomariam a decisão de eliminá-lo. Não havia como saber quando isso aconteceria, mas seria possível intuir alguns segundos antes. Era sempre pelas costas, andando por um corredor. 10 segundos seriam suficientes. Nesse intervalo, o mundo dentro dele poderia virar do avesso. E aí, de repente, sem que proferisse uma só palavra, sem que alterasse o passo, sem que uma só linha de seu semblante se alterasse, de repente a camuflagem cairia e as baterias do seu ódio disparariam. O ódio o inundaria como uma labareda enorme, trovejante, e quase ao mesmo tempo o gatilho seria apertado, tarde demais ou cedo demais. Destroçariam seu cérebro antes de conseguir reformá-lo. O pensamento herege permaneceria impune, impenitente, para sempre inatingível. Teriam aberto um buraco na própria perfeição deles. Morrer odiando-os. Liberdade era isso. Winston fechou os olhos. Era mais difícil que aceitar uma disciplina intelectual. A questão era degradar a si mesmo, mutilar a si mesmo. Tinha de submergir na mais imunda das imundícies. Qual era a coisa mais horrível e asquerosa de todas? Pensou no grande irmão. O rosto enorme. Por vê-lo constantemente em cartazes, sempre pensava nele como tendo 1 metro de altura. Com seu bigode preto e cerrado e os olhos que acompanhavam a pessoa de um lado para o outro, parecia passear a seu bel prazer na mente de Winston. Quais eram seus verdadeiros sentimentos em relação ao grande irmão? Ouviu-se um tropel pesado de botinas no corredor. A porta de aço se abriu com estrondo.
O'Brien entrou na cela. Atrás dele vinham o oficial de rosto de cera e os guardas de uniforme preto. Levante-se, disse O'Brien. Aproxime-se. Winston postou-se à sua frente. O'Brien agarrou seus ombros com mãos fortes e olhou bem de perto. Você andou pensando em me enganar. Que idiotice! Endireite o corpo. Olhe para mim. Calou-se, depois continuou num tom mais afável. Você está melhorando, intelectualmente. Há pouquíssima coisa errada com você. É só emocionalmente que não está conseguindo progredir. Diga-me, Winston, e lembre-se, não minta. Já sabe que sempre percebo quando você mente. Diga-me, quais são seus verdadeiros sentimentos em relação ao grande irmão? Eu o odeio. Você o odeia. Muito bem. Então chegou a hora de dar o último passo. Tem de amar o grande irmão. Não basta obedecê-lo. Tem de amá-lo. Soltou Winston, empurrando-o de leve para os guardas. Quarto 101. 1984. Autor George Orwell. Parte 3, capítulo 5. A cada etapa de seu período na detenção, Winston sabia, ou tinha a impressão de saber, em que ponto do edifício sem janelas se encontrava. Talvez houvesse pequenas diferenças na pressão atmosférica. As celas em que fora espancado pelos guardas ficavam no subsolo. A sala onde O'Brien o interrogara ficava num dos andares mais altos, perto da cobertura do edifício. O lugar onde estava agora ficava vários metros abaixo da superfície da terra, no ponto mais fundo a que era possível chegar. Era um espaço mais amplo do que o da maioria das celas em que estivera. Só que mal reparava no que havia ao seu redor. Tinha a atenção inteiramente voltada para as duas mesinhas bem à sua frente, ambas forradas com feltro verde. Uma estava a apenas 1 ou 2 metros dele, a outra, mais afastada, perto da porta. Tinham-no amarrado a uma cadeira, com nós tão firmes que era incapaz de mover o corpo, inclusive a cabeça. Uma espécie de almofada cingia-lhe a cabeça por trás, obrigando-o a olhar para frente. Permaneceu alguns instantes a sós. Depois a porta se abriu e por ela entrou O'Brien. Uma vez você me perguntou o que havia no quarto 101. Eu lhe disse que você já sabia a resposta. Todos sabem. O que há no quarto 101 é a pior coisa do mundo. A porta tornou a se abrir. Um guarda entrou, trazendo uma coisa feita de arame, uma espécie de caixa ou cesta. Deixou-a sobre a mesa mais distante. Devido à posição ocupada por O'Brien, Winston não conseguia ver o que era. A pior coisa do mundo, disse O'Brien. Varia de indivíduo para indivíduo. Às vezes é ser enterrado vivo. Às vezes morrer numa fogueira, ou afogado, ou empalado, ou de 50 outras maneiras diferentes. Há casos em que se trata de uma coisa muito boba, uma coisa que nem chega a ser fatal. Moveu o corpo um pouco para o lado, para que Winston pudesse ver melhor a coisa que estava sobre a mesa. Era uma gaiola de arame retangular, com uma alça em cima, pela qual era transportada. Fixada à parte da frente, via-se algo que lembrava uma máscara de esgrima, com a superfície côncava voltada para fora. Embora a gaiola estivesse a 3 ou 4 metros de distância, Winston viu que era dividida longitudinalmente em 2 compartimentos e que em cada um deles havia um animal. Ratos. No seu caso, a pior coisa do mundo são ratos. Assim que pôs os olhos na gaiola, Winston sentira uma espécie de calafrio premonitório, um temor indefinido. Porém agora, subitamente, o significado daquele acessório que lembrava uma máscara ficou claro para ele. Teve a impressão de que seus intestinos viravam água. Você não pode fazer isso! Não pode, é impossível!
Lembra-se do momento de pânico que costumava ocorrer em seus sonhos? Você via uma muralha de escuridão à sua frente e ouvia um rugido. Algo terrível se escondia do outro lado da muralha. Você sabia que sabia o que era, mas não se atrevia a tomar consciência do que fosse. Do outro lado da parede havia ratos. O'Brien! Exclamou Winston, esforçando-se para manter a voz sob controle. Você sabe que não precisa disso. O que quer de mim? O'Brien não lhe deu uma resposta direta. Quando falou, assumiu a atitude professoral que de vez em quando gostava de exibir. Olhou pensativo ao longe, como se estivesse dirigindo-se a uma plateia em algum ponto atrás de Winston. Por si só, nem sempre a dor é suficiente. Há ocasiões em que o ser humano resiste à dor e morre sem se entregar. Mas para todo mundo existe algo intolerável. Algo para o qual não consegue nem olhar. Nada a ver com coragem, covardia. Se você cai num precipício, não é covardia agarrar-se a uma corda. Se mergulha e depois aflora a superfície da água, não é covardia encher os pulmões de ar. É mero instinto, uma coisa que não há como reprimir. É o que acontece com os ratos. Você não os tolera. São uma forma de pressão a que você não consegue resistir. Fará o que queremos que faça. Mas o que é? O que é? Como posso fazer se não sei o que é? O'Brien pegou a gaiola e a levou para a mesa mais próxima. Depositou-a com cuidado sobre o feltro verde. O Winston ouvia o sangue martelar-lhe os ouvidos. Tinha a sensação de estar sentado na mais absoluta solidão. Encontrava-se no meio de uma planície vasta e vazia. Um deserto sem relevo, inundado pela luz do sol, onde todos os sons lhe vinham de muito longe. Porém, a gaiola com os ratos estava a menos de 2 metros dele. Eram ratos enormes. Estavam na idade em que os focinhos se tornam rombudos e ferozes e os pelos deixam de ser cinza para assumir uma coloração marrom. Embora seja um roedor, disse O'Brien, ainda dirigindo-se a um público invisível. O rato é carnívoro. Isso é de conhecimento comum. Não há quem não tenha ouvido falar das coisas que acontecem nos bairros pobres desta cidade. Em algumas ruas, as mulheres não têm coragem de deixar seus bebês sozinhos em casa nem por 5 minutos. Sabem que os ratos atacariam. Em pouquíssimo tempo são capazes de estraçalhar uma criança e roê-la até os ossos. Também atacam doentes e moribundos. Revelam uma inteligência assombrosa para identificar seres humanos indefesos. Guinchos irromperam na gaiola. Para Winston, pareciam vir de muito longe. Os ratos brigavam, tentando investir um contra o outro através da grade que os separava. O Winston ouviu um profundo gemido de desespero. Teve a impressão de que também aquele ruído não viera dele. O'Brien pegou a gaiola e, ao fazê-lo, pressionou algum mecanismo. Ouviu-se um estalo. O Winston, num esforço frenético, tentou se libertar da cadeira. Inútil! Todas as partes de seu corpo, inclusive a cabeça, estavam imobilizadas. O'Brien aproximou a gaiola. Ela estava a menos de 1 metro do rosto de Winston. Pressionei a primeira alavanca. Imagino que já tenha entendido como a gaiola funciona. A máscara se encaixará em sua cabeça sem deixar frestas. Quando eu pressionar esta outra alavanca, a porta da gaiola correrá para cima. Essas 2 criaturas famintas se lançarão para fora como projéteis. Já viu um rato saltar no ar? Vão se lançar contra o seu rosto e imediatamente começarão a devorá-lo. Às vezes atacam os olhos primeiro, às vezes perfuram as bochechas e devoram a língua. A gaiola estava cada vez mais próxima. Faltava pouco para a máscara se colar ao seu rosto. Winston ouvia uma sucessão de guinchos agudos que pareciam estourar no ar, acima de sua cabeça. Mas lutava furiosamente contra o pânico. Pensar, mesmo faltando uma fração de segundo. Pensar era a única esperança.
De repente, o odor pútrido e bolorento dos ratos alcançou suas narinas. Foi tomado por uma violenta convulsão de náusea e quase perdeu a consciência. Tudo ficara preto. Por um instante, tornou-se um demente, um animal uivante. Contudo, regressou do negrume agarrado a uma ideia. Havia uma e somente uma maneira de se salvar. Precisava introduzir outro ser humano, o corpo de outro ser humano, entre si mesmo e os ratos. A circunferência da máscara agora era larga o bastante para barrar-lhe a visão de todas as outras coisas. A porta da gaiola estava a 2 ou 3 palmos de seu rosto. Os ratos sabiam o que os esperava. Um deles pulava para cima e para baixo. O outro, um ancião escamoso, veterano dos esgotos, estava de pé, com as patinhas rosadas apoiadas na grade, farejando ferozmente o ar. Winston via os bigodes e os dentes amarelos. Um pânico tenebroso tornou a se apossar dele. Estava cego, impotente, insano. Era um castigo comum na China imperial. Didático como nunca. A máscara estava prestes a se encaixar no rosto de Winston. O arame roçava sua face, e nesse instante... Não era alívio, apenas esperança, um fragmento de esperança. Tarde demais, talvez tarde demais. Porém, subitamente, compreendera que no mundo inteiro só havia uma pessoa a quem poderia transferir seu suplício. Um corpo que teria condições de interpor-se entre si e os ratos. E, fora de si, começou a gritar freneticamente. Põe a Júlia no meu lugar. Faça isso com a Júlia. Não comigo, com a Júlia. Não me importa o que aconteça com ela. Deixe que esses ratos estraçalhem o rosto dela, que a roam até os ossos. Eu não. Júlia, eu não. O Winston estava sendo sugado para trás, para uma vasta profundeza, afastando-se dos ratos. Continuava amarrado à cadeira, porém caía sem parar, varando o chão, as paredes do edifício, a terra e os oceanos, varando a atmosfera e despencando no cosmos, nos abismos que se abrem entre as estrelas, para longe dos ratos, cada vez mais para longe dos ratos. Estava a anos-luz de distância, porém sempre com O'Brien a seu lado. Continuava a sentir o contato frio do arame no rosto. Entretanto, através da escuridão que o envolvia, ouviu outro estalido metálico e compreendeu que a porta da gaiola fora travada e não descerrada. Obrigada pelo seu tempo e por ter ficado comigo até agora. Se você gostou, inscreva-se no canal, avalie e compartilhe, pois isto incentiva o meu trabalho.